Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero vir aqui responder a pergunta de uma inscrita que fez no último vídeo que eu falei sobre quem trabalha demais e lucra pouco. E ela fez a seguinte pergunta: Tati, como você fez essa transição para fazer só o que te dá retorno? Você não perdeu clientes por isso? Eu achei super interessante a pergunta dela e achei que até dar um vídeo, porque deve ser com certeza a dúvida de muitas de vocês, né? Que trabalham e que também tem medo de perder cliente, como que a gente faz para a gente conseguir fazer coisas que realmente dão lucro, para que a gente pare de trabalhar só por trabalhar. Então eu queria trazer esse conteúdo, né, como que eu fiz, porque eu também, como eu falei no vídeo, também trabalhava demais, né, trabalhava muito e de fato eu não via que eu lucrava tanto e eu fui ao longo do tempo assim identificando por que que isso acontecia, né? Eu tinha lucro em algumas encomendas e de vez em quando eu não tinha tanto lucro e eu fui observando para eu fazer algumas mudanças, né? No início, gente, eu trabalhava com muitas variedades, né? No início, quando eu comecei a trabalhar na confeitaria, em casa, eu tinha uma lista enorme, tanto de salgados quanto de docinhos. Eu fazia docinhos, bolo, né? E salgados. E os docinhos, eu fazia os docinhos gourmet, docinhos tradicionais, fazia os salgados, eu tinha uma lista enorme de salgados, tanto os simples, né? Que é ali risoles, coxinha, né? Os fritos, que é aqueles salgados que é os mais basicão que o pessoal pegam mais, pastelzinho de carne, né? Empadinha, todos esses eu tinha, além de ter uma linha premium, que seriam barquete, canudinho, prensadinho, panelinha, né? Então, gente, a variedade que eu tinha no meu cardápio era extensa e eu fui vendo que eu tinha que fazer alguns ajustes ali, porque trabalhando sozinha eu não acabava não dando conta, era muita correria de fato, né? Fazer todas aquelas variedades de salgado, porque os clientes realmente eles gostam muito, assim, de pegar bastante variedade. Às vezes eu tinha encomenda de bolo, de salgados, doce, e era uma festa completa que eu fazia com todas aquelas variedades. E aí eu via que eu trabalhava muito, muito, né? Que eu e meu marido, a gente trabalhava muito e realmente o lucro eu não acompanhava todo aquele esforço que a gente fazia. Aí eu acabei contratei gente também para trabalhar, sabe? Eu contratava pessoas também para ajudar aqui. Eu fui fazendo testes ao longo do negócio, eu fui fazendo vários testes para vendo se eu conseguia lucrar mais. Então, às vezes eu pensava que se eu contratasse alguém ou contratasse pessoas, talvez eu teria mais lucro porque eu venderia mais, né, gente? Então, divulgava muito, continuava com todas aquelas variedades. Só que quando eu fui ver, fiquei um bom tempo assim, gente, trabalhando com pessoas, né, colocando funcionários também. E eu vi que eu acabava também realmente trabalhando muito, mesmo com funcionário, e o retorno não era o esperado, entende? Aí foi depois, assim, ó, né, da pandemia mesmo ali, que eu meio que acordei, né, que eu, tipo, perdi muitas encomendas, muito salão de festa, e também, né, tive que dispensar as funcionárias e começamos a trabalhar mais nós. E aí eu fui ali fazendo alguns ajustes, sabe? Eu tinha também muito medo de perder clientes. E uma das coisas que eu percebi, que eu fui percebendo, é que a variedade, muita variedade, me consumia mais tempo. Eu achava que quanto mais coisas eu colocasse no meu cardápio, mais lucro eu teria, né? Era essa a minha visão. Quanto mais, então eu sempre ia acrescentando coisas no cardápio. Porque eu pensava, eu tenho que ter mais cliente, mais encomendas, e eu achava que era esse o caminho. Aí com o tempo eu fui percebendo que não era esse caminho, tá? Aí eu comecei tirando os docinhos, que era um que me consumia muito tempo, os docinhos, né? Como eu já fazia bolo e salgados, tipo assim, ó, tu sai de uma coisa totalmente diferente, que é fazer salgados com fritura, né? Com assar, e aí tu vai pra doce, sabe? Tu vai mexer panela de doce, tu vai lá fazer doces gourmet, doces personalizado. Então, gente, o trabalho era constante, muito grande. Então, eu tirei os doces, sabe? E é difícil tu tirar assim, sabe? Os docinhos, porque eu tinha muita encomenda e também tinha pessoas também que me ajudavam. Coloquei pessoas também, gente. Tipo, vocês vão perguntar, Tati, mas não vale a pena realmente tu colocar funcionários?
E não, gente, eu coloquei pessoas para treinar e realmente, mesmo com toda aquela variedade ali, né, com toda não era mais vantajoso para mim. Porque quem faz realmente, a responsabilidade de quem faz realmente é nós, é a pessoa que trabalha em casa. Então a responsabilidade maior, o trabalho maior era sempre meu. E aí, quanto mais eu colocava pessoas que às vezes não me davam tanto retorno, o trabalho era muito maior, porque eu tinha que ainda pagar aquela pessoa, entende? Eu tinha que ter lucro e ainda pagar ela. Então, esse caminho não foi pra mim, sabe? Naquele momento. Aí depois, com o tempo, eu tirei os docinhos e vi que me sobrou mais tempo para eu fazer salgados e bolo. Não perdi cliente nenhum aí, tá? Por causa que os clientes de salgados sempre teve muito cliente de salgados, meus salgados eu sempre vendi muito bem, pois são salgados bons e aqui, gente, é difícil realmente na minha região se eu encontrar um salgado bom. Aí, gente, eu comecei a perceber nas encomendas mesmo, que às vezes quando eu tinha alguma encomenda que era mais simples ali, risoles, coxinha, pastel de carne, né? Às vezes eu pegava encomendas que eram mais simples, o pessoal não comprava muito aqueles outros salgados ali, que eram mais salgados mais premium, né? O salgado premium realmente que é mais trabalhoso, ele é mais, assim, ó, manualmente ele demora mais para fazer, entende? Do que alguns salgados, como o da massa básica ali, que eu mostro para vocês, que é o que eu trabalho, como um pastelzinho de carne, como fazer pastelzinho assado. Ele é muito fácil de tu fazer, tu faz uma produção assim, ó, muito mais rápida. E aí eu via que quando eu tinha aquela produção mais assim detalhadinha, 25 salgadinhos de cada um, com todas aquelas variedades, eu levava muito tempo para eu produzir, entende? Mas eu tenho 300 salgados com aquelas variedades, eu levava praticamente um dia inteiro para eu conseguir concluir aquela encomenda. Já quando eu tinha uns salgados que as variedades eram aquelas mais básicas, eu concluía em uma manhã aquela mesma quantidade. Aí eu já vi que ali me dava muito trabalho e aí não. Só que aí eu pensava, bom, um salgado compensa o outro, né? O outro dá menos lucro, o outro dá mais lucro. Só que aí que eu fui ver que depois um dia eu tive uma encomenda muito grande de salgados e a cliente escolheu, gente, aquelas variedades ali que são mais trabalhosas que era do meu cardápio. A senhora, acho que todas as variedades do meu cardápio tinha e era mais aqueles outros. Aí eu vi que no final das contas, gente, o dinheiro me sobrou muito pouco, sabe? Então, assim, ó, vou dar assim uma suposição assim para vocês só, para vocês terem uma ideia. Digamos que a encomenda era R$1.000 e de gasto eu tive R$700 e de lucro eu tive R$300, entende? Vocês têm uma noção como é que era o lucro desses salgados. Aí que eu fui ver que eu tava mais pagando para trabalhar do que realmente ganhando lucro, né? E aí já quando eu tinha uma encomenda dos outros salgados, eu já tinha mais lucro, entende? Naquela ali eu vi, quando eu fiz essa encomenda dessa pessoa, eu vi que eu precisava mudar, entende? Isso eu falo para vocês a importância de tu saber uma precificação certa, porque eu também não precificava corretamente os meus salgados. E até primeiramente eu pensei, vou subir o valor desses salgados, só que mesmo assim eu pensei, não vai adiantar muito, porque o trabalho que é para fazer é muito trabalhoso, sabe? E às vezes o que acontecia? Às vezes assim, ó, tu tem que pegar vários produtos em vários lugares. Eu tenho que ir pra uma panelinha, às vezes tu vai no mercado, não tem a uva, tu tem que pegar no outro mercado, entende? Pra fazer uma barquete, às vezes tu não conseguiu te organizar pra fazer fio de ovos, tu tem que comprar lá na padaria. E aí eu vi o meu marido pra lá e pra cá, pega o pão pra fazer o prensadinho da torta fria, vai pra lá e vai pra cá. Tu não pega, tipo assim, tu não pega as coisas tudo no mesmo lugar, entende? E aí isso daí te consome tempo e dinheiro, né? E aí então foi isso que eu comecei a perceber. Aí eu decidi realmente, depois que eu fiz essa encomenda, que eu ia tirar todas essas variedades do meu cardápio e eu ia trabalhar com salgados simples, que seriam da massa básica, risoles, coxinha, pastel de carne, né, que é o que sai, travesseirinho de presunto e queijo. Eu ia fazer, assim, ó, uma variedade de recheios, mas com a mesma massa, tá? E os assados também, os assados da massa de nata aqui, que eu mostro pra vocês, pastelzinho de goiabada, de frango, ali os mais tradicional que o pessoal pediu e que eu achava que são fáceis de eu produzir. Eu gostava quando eu tinha essas encomendas, esses salgados mais fáceis,
coloquei um prêmio a mini pizza e essas são as variedades que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar. De primeiro, gente, assim, inicialmente, quando eu comecei a mandar a minha lista para os clientes, foi uma queda, assim, brusca das encomendas, realmente, sabe? E aí os clientes me perguntavam, Tati, mas por que tu não faz mais salgados? E aí eu comecei a falar, olha, no momento eu não estou fazendo, estou fazendo alguns testes aqui, mas eu não deixei assim, ó, como é que eu vou falar assim, eu não coloquei... Eu nunca falei assim pro cliente, ó, não vou fazer mais, entende? É uma das coisas assim que até eu falo pra vocês. Nunca coloca assim, ó, nas tuas redes sociais, a partir de hoje eu não trabalho mais com isso, sabe? Fala pro teu cliente que no momento tu não está trabalhando, né, que tu tá fazendo alguns testes, porque vai que tu precise voltar, né? Tu não vai estar ali falando pros clientes, ah, agora eu tô voltando, né? Tu não precisa estar se desculpando. E é isso uma das coisas que eu percebi, eu pensei comigo, ó, se eu não conseguir manter a minha clientela, manter o meu trabalho com essas variedades que eu vou deixar, eu vou voltar, né, fazer os salgados, né, porque mesmo assim com pouco lucro, eu ainda mantinha o negócio, né, eu pensava, eu tinha muito trabalho, mas eu teria que voltar, né, porque a gente vive disso, né, eu e meu marido, a gente trabalha e vive disso, vive dos salgados e dos bolos. E eu sempre vendi muito mais salgados do que bolo, porque a minha agenda, assim, ó, tava sempre lotada de salgados. Sempre lotada, gente, tá? Com esses salgados. Os meus salgados tinha as variedades e, além disso, eram bons, entende? Tava sempre lotado. E aí eu não dispensava muito bolo. Aí, o que aconteceu? Deu essa queda brusca de encomenda de salgados. E nisso, abriu espaço para eu aceitar encomendas de bolo, entende? E aí entrou os bolos, pessoal. Aquele pessoal que eu dizia muito não para as encomendas de bolo, eu começava a dizer mais sim, sabe? E aí o salgado diminuiu lá embaixo, gente, assim, sabe? E aí uma das coisas que eu quero te falar, que acontece muito com a gente, né? Que a gente precisa trabalhar muito o nosso ego, né? Se tu quer crescer, se tu quer mudar ali o teu negócio, tu precisa trabalhar o ego, por causa que essa é uma parte bem difícil, sabe, gente? Né? Por exemplo, o cliente te manda ali mensagem, Tati, mas como assim tu não faz? Eu adorava os teus salgados são os melhores salgados da cidade. O pessoal falava dessa forma. E aí como que eu ficava pensando, poxa vida, como que eu não vou fazer esses salgados mais, sabe? E eu achava, e assim, ó, cada encomenda que tu faz, assim, quando tu termina, tu olha um trabalho lindo, né? Tipo, olhava as barquetes, eu tirava foto, né? Eu tirava fotos dos salgados e eu achava lindo, assim, a realização de fazer aquele trabalho era grande, assim, sabe? E aí, trabalhar esse lado do ego é difícil, sabe, gente? Porque tu vai falar pro teu cliente que tu não faz mais, entende? Aquele elogio até que o cliente te deu, tu vai ter que, né, dizer, olha, pá, não faço mais. Mas se tu trabalhar isso, tu vai te dar bem, sabe? Que eu consegui trabalhar isso em mim. E aí, mesmo nos meus clientes mais queridos, sabe, gente? Eu falava, olha, no momento eu não estou trabalhando, porque eu tô fazendo o teste, eu mantive aquela postura firme, entende? Né? Porque tinha alguns clientes, mas tu não faz pra mim apenas uns folhados, e eu falava, não, no momento eu não estou, tá? É somente esses mesmo, sabe? Eu consegui deixar assim, ó, ser firme, mas eu falava, no momento, eu não disse nunca mais eu vou trabalhar, no momento. E aí fiz esses testes, e aí eu vi que entrou muito bolo, sabe, gente? Eu comecei a ter, o bolo assim, ele te dá mais, tu consegue fazer várias massas, tu bate ali no forno, como eu mostro pra vocês. Tu faz vários bolos ao mesmo tempo ali, né? Várias massas, tu vai fazer recheio, tu já faz... tipo assim, tu faz por etapa, um dia tu faz só recheio, no outro dia tu faz só massa, depois tu vem na montagem, então o tempo da produção do bolo é muito menos trabalhosa do que salgadinho dos bolos que eu faço, são bolos simples, nada personalizado, né? Aí começou a entrar muito bolo, gente, muito bolo, sabe? E aí eu comecei a ver lucro de fato, sabe? Mas depois comecei a perceber que eu ainda continuava depois, comecei a ainda fazer barato os meus bolos, muito barato. E aí que eu comecei a estudar precificação mais e entender mais de precificação para colocar o valor certo assim dos bolos, sabe? E aí comecei a estudar, eu tive que subir os bolos, mas eu já tinha uma clientela fiel, uma clientela boa de bolo. Então sim, gente, comecei a ver que dava lucro os bolos. E também os meus salgados, esses que eu falei pra vocês que eu perdi cliente de início, começou a voltar novos clientes, sabe? Porque tem clientes pra todos os gostos.
Tem cliente, gente, que valoriza a qualidade e não a variedade. E tem cliente que valoriza o preço, tem cliente para todos os tipos de formas de tu trabalhar. E aí começou assim, ó, clientes antigos meus que deixaram de comprar de mim salgados, voltaram, porque eles foram comprar em outros lugares e aí viram que a qualidade, já eram acostumados com aquele salgado o quentinho, aqueles salgados assim, né, com uma qualidade boa, já eram acostumados com meus salgados e viram que não conseguiam, mesmo com variedades aí fora, e voltaram a comprar de mim, sabe? E aí com esses clientes também veio novos clientes e começou de novo os meus salgados a venderem. Por quê? O que aconteceu? Como eu diminuí, gente, assim, ó, drasticamente a quantidade, quando eu tinha uma encomenda eu dou muito qualidade, entende? Quando eu faço 300, 400 salgados, eu dou muita qualidade. Mas qualidade com preço justo, entende? Então tu trabalha menos e tu ganha mais. Porque tu não está ganhando na quantidade, tu está ganhando no preço justo, entende? E aí, em contrapartida, começou novamente os clientes voltarem ali, né? Começou novos clientes. E aí eu comecei de fato a trabalhar com o que realmente dá lucro. E, tipo assim, eu tenho menos tempo, então é uma das coisas que eu falo pra vocês assim, ó, tu tem que ver o produto que te dá uma margem de lucro boa e que tu não leve muito tempo pra produção, entende? Quanto mais personalizado for o teu produto, mais tempo de produção, né? Porque nós não trabalhamos assim, ó, com máquina, nós não temos funcionário. É diferente, gente, assim, ó, de uma fábrica de salgados, né? Uma fábrica que tem vários funcionários, várias máquinas. Aí entra essa de tu ter volume de encomendas grandes, né? De ter grandes pedidos, vender de várias formas, porque tu vai ganhar na qualidade, porque não é tu que está ali direto na produção manual, não é tu, são várias pessoas, né? Então aí sim, eu acredito que vale essa forma de trabalhar. Não sendo assim, eu acredito que nós precisamos ver o que dá mais margem, nós temos mais margem de lucro e que dá menos trabalho, entendeu? E foi assim, gente, tá? Perdi cliente da inicial, mas eu ganhei novos clientes, nova forma de trabalhar. E cada vez mais eu vou estar sempre ajustando o meu negócio. E aí eu te falo assim, ó, para te conseguir fazer isso, tu não pode ter medo da mudança, né? Porque se tu tem medo da mudança, tu ficar com muito medo de perder cliente, muito medo de mudar, tu não vai conseguir. E por muito tempo, eu fiquei com medo de mudar realmente, sabe? De mudar, de fazer uma mudança assim no meu negócio. Aí quando eu perdi o medo, porque como eu trabalhava demais, eu pensava, eu tenho que arrumar uma forma de eu ganhar dinheiro, não adianta eu querer passar a vida toda trabalhando dessa forma, sendo que eu não ganho realmente dinheiro pelo trabalho que eu tenho, entende? E aí que eu comecei a mudar, só que da primeira mudança, né, aí que eu vi que a primeira mudança ficou boa, deu resultado, agora eu sempre penso em mudar, eu sempre penso, ó, se não tá dando, eu vou mudar, vou fazer diferente, né? E assim, ó, por exemplo, se tu faz só salgados e não faz bolo, eu pensava assim, ó, bom, qualquer coisa, seria no último caso eu voltaria para as variedades. Qualquer coisa eu iria voltar a trabalhar com pronta entrega, mas daquele mesmo salgado, sabe? Fazer porções menores, bandejinha, né, congelado, vender de outras formas, porque tem várias formas dentro ali daquele nicho que tu trabalha. Tu pode trabalhar com encomendas, com delivery, com congelados, assim como bolo, tu faz bolo, pode fazer bolo no pote, pode fazer fatias, então tem as formas diferentes de eu trabalhar com aquele produto, entende? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas é necessário para que eu consiga explicar, né, como foi a minha transição para trabalhar com produtos que realmente me dão lucro. Tá, gente? E é isso daí que eu te falo, assim, ó, não pode ter medo da mudança. Se tu não tiver medo da mudança ali, né, tu vai conseguir fazendo os ajustes no teu negócio. E é uma transição, não é nada assim do dia pra noite tu escolhe, vou fazer, sabe? Vou mudar tudo. Não, porque foi uma transição, fui mudando aos pouquinhos até chegar num nível que hoje eu estou, que eu trabalho realmente com coisas que me dão lucro e não me dão aquela trabalheira só, sabe? Dão trabalho, mas que realmente dão lucro, né? Que fazem o meu negócio realmente prosperar,
faz eu também ter saúde mental, saúde de eu poder me cuidar, né? E faz o meu negócio crescer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, deixa um comentário também, porque pra mim é muito importante ter o comentário pra saber se tu gostou do vídeo, se estou te ajudando com o meu conteúdo. E até o próximo. Um beijão!